Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 11ª sessão ordinária de 2025. Peço à secretária que faça a chamada dos senhores vereadores para assinar o livro de presença. Francisca do Amaral Soler. Guilherme Jordão Rodrigues. João Manuel Fonte. Leandro José Viegas. Paulo Roberto Silingardi. Roberto Carlos Perpétuo Pérez. Samuel Benevides Ferreira Lopes. Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro. Mais uma vez, eu gostaria de comunicar a ausência do vereador Roberto Carlos Perpétuo Pérez por motivo de saúde. Peço à secretária que faça a leitura do expediente. Prefeitura Municipal de Bálsamo. Projeto de Lei 030 de 2025. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução de lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2026 e da outras providências. Projeto de Lei 034 de 2025. Cria o Centro Integrado de Apoio à Criança Professora Silmara Fátima de Bortoli Cunha, no município de Bálsamo e da outras providências. O senhor José Eduardo Naliati Júnior, prefeito municipal de Bálsamo, na comarca de Mirassol, no estado de São Paulo, em uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas por lei orgânica do município. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e a ele sancionou e promulga a seguinte lei. Fica criado, no âmbito do município de Bálsamo, Centro Integrado de Apoio à Criança, Professora Silmara Fátima de Bortoli Cunha. Unidade destinada à promoção e atendimento multidisciplinar de criança, com foco na área da educação, saúde, assistência social e proteção de direito. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Paço Municipal, Prefeito, senhor José Bento Geraldes, 11 de junho de 2025. Justificativa do projeto de lei 034 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação desse eclégio plenário o projeto de lei 034 de 2025, que por objetivo prestar justa e merecida homenagem à professora Silmara Fátima de Bortoli Cunha, cujo falecimento, ocorrido em 10 de abril de 2025, deixou uma lacuna irreparável na nossa comunidade. Silmara foi uma mulher de fé, de sabedoria e de incansável dedicação à educação e à vida comunitária. Casada também com o professor Homero Cunha, formou uma família pautada nos valores sólidos e no compromisso com o bem comum.
sendo mãe de Ana Júlia e Mariana, a quem transmitiu o exemplo de vida íntegra e comprometida com o próximo. Durante décadas, Silmara atuou com excelência na Escola Joaquim Silvio Nogueira, onde foi professora e coordenadora pedagógica. Aposentou-se em 2019, deixando um legado educacional marcado pelo carinho aos alunos, respeito aos colegas e constante busca pela qualidade no ensino. Sua presença também era marcante na vida religiosa da cidade. Atuava na Igreja Católica como catequista e ministra da Eucaristia, e foi por muitos anos responsável por representar Maria na tradicional encenação Paixão de Cristo. Momento de profunda emoção para todos os fiéis. Mais do que sua trajetória profissional e religiosa, Silmara será sempre lembrada pelo coração generoso, pelo sorriso acolhedor e pela capacidade de inspirar todos ao seu redor com palavras, gestos e atitudes. Diante da sua inestimável contribuição para a educação, a fé e a cultura do nosso município, essa homenagem visa eternizar seu nome na memória coletiva de nossa cidade, reconhecendo com gratidão e respeito a importância de sua história. Sem mais para o momento, reiteremos protestos de elevada estima e distinta consideração. Projeto de Lei 037 de 2025. Dispõe a criação de empregos públicos, número de vagas, com as respectivas referências de vencimentos para atendimento ao concurso público a ser realizado pela administração e da outras providências. Projeto de Lei 038 de 2025. Dispõe sobre o protesto extrajudicial dos créditos tributários e não tributários da Fazenda Pública Municipal. Projeto de Lei 039 de 2025. Dispõe sobre o plano de liquidação de débitos de água e esgoto no município de Bálsamo e da outras providências. Projeto de Lei 040 de 2025. Dispõe sobre a regulamentação da cobrança da tarifa de água e esgoto no município de Bálsamo, institui a tarifa social e dá outras providências. Projeto de Lei 041 de 2025. Dispõe sobre a reversão do imóvel doado. Câmara Municipal de Bálsamo. Projeto de Lei 04 de 2025. Dá denominação no trecho da Estrada Municipal BSM 255, entre a Rua Aparecido Nagliati e Sebastião Negrelli, de Rua Vicente Nagliati Merino. Senhor José Eduardo Nagliati Júnior, prefeito do município de Bálsamo, comarca de Mirassol, no estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e a ele sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1. Passará a denominar-se Rua Vicente Nagliati Merino o trecho da Estrada Municipal BSM 255, entre as ruas Aparecido Nagliati e Sebastião Negrelli. Artigo 2. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Sala de sessão, vereador Antônio Castilho, 1º de agosto de 2025. Vereador Guilherme Jordão Rodrigues. Justificativa. Apresenta esse projeto de lei para dar denominação no trecho da Estrada Municipal BSM 255, entre as ruas Aparecido Nagliati e Sebastião Negrelli. Aproveito o ensejo para homenagear o senhor Vicente Nagliati Merino, por toda a sua história,
construída em nossa cidade, a qual deixou um legado transmitindo seus familiares que aqui ainda residem. Que aqui ainda residem. Homenageado nasceu na Fazenda Galvani, na cidade de Tanabi, no dia 22 de maio de 1940. Mas mudou-se para Bálsamo logo aos 6 meses de vida e aqui continuou a residir até o seu falecimento. Aos 13 anos de idade, já começou a assentar tijolos nas construções, trabalhando ao lado de seu pai, Eduardo Nagliati. Tendo exercido a profissão de pedreiro por mais de 70 anos ininterruptos. Fabricava tijolos no fundo da residência de seu pai, com o auxílio de uma prensa. Ele nunca teve carteira de trabalho assinado e jamais tirou férias. Na época, em razão das dificuldades de locomoção, costumava se deslocar para locais de trabalho de bicicleta, sendo que muitas vezes os trabalhos eram feitos em fazendas ao redor de Bálsamo. Tinha até mesmo que se deslocar até Mirassol para comprar materiais, pois estes ainda não estavam disponíveis em Bálsamo. Quando precisava se deslocar até Rio Preto, o fazia de trem ou por meio de uma jardineira da empresa Salgado. O senhor Vicente trabalhou na construção de importantes prédios públicos na nossa cidade de Bálsamo, como a Prefeitura, o Matadouro, a primeira delegacia e cadeia pública. Foi o primeiro pedreiro a introduzir a utilização de argamassa para revestimentos em Bálsamo, substituindo a técnica tradicional da época que utilizava massa mista e pó de cimento, chegando até encontrar uma certa resistência na época. As primeiras casas construídas de lajes sem telhados também foram obras suas. Costumava dizer que, se parasse de trabalhar, enferrujava. Por isso, não gostava de ficar parado. O historiador nato, o senhor Vicente, possuía uma memória invejável, tendo um vasto conhecimento sobre a história de Bálsamo. Destacando ainda que ele costuma, de forma voluntária, reformar a imagem da padroeira de Bálsamo, Nossa Senhora da Paz, que fica lá em frente à Igreja Matriz. Destacando, por fim, que o homenageado foi casado com a senhora Lourdes Biassi Nagliati, com quem teve seus filhos Eduardo, Mário e Gisele, e sendo avô do Eduardo Vicente. Diante de todo o exposto, peço a colaboração dos nobres colegas à aprovação desse projeto, homenageando uma figura tão importante para a nossa cidade. Câmara Municipal de Bálsamo, moção de repúdio. Moção 04 de 2025. Considerando a solicitação feita pela Associação Nacional da Indústria Pneumática, visando a redução e exclusão de alíquota de impostos, importação e borracha natural, classificado na NCM 4001-2920 e CNM 4001-2200. Considerando que tal medida comprometeria não apenas a produção nacional de borracha, mas também a sustentabilidade econômica, ambiental e social de milhares de famílias brasileiras. Considerando ainda que a avicultura é uma atividade essencial para a manutenção do emprego rural, para a fixação do trabalho no campo e para a dinamização nas economias locais e para a prevenção do êxodo rural. A produção nacional de borracha natural está alinhada aos compromissos do Brasil com a sustentabilidade, promovendo o sequestro de carbono e a preservação dos biomas nativos. A tarifa de importação é instrumento regulatório legítimo previsto nas normas internacionais de comércio, utilizando para conter práticas de dumping e proteger cadeias produtivas estratégicas. A borracha natural, importada de países asiáticos, é muitas vezes produzida sob condições de dumping ambientais e social, como prática como
exploração de mão de obra, desmatamento e subsídios estatais distorsivos. A ANIP, que pleiteia a redução da tarifa sobre a borracha natural, também pleiteou recentemente o aumento da tarifa sobre os pneus importados, evidenciando incoerência institucional e desconsideração com a produção primária brasileira. Os estudos técnicos demonstraram que o custo da borracha natural representa menos de 1% do valor final de um pneu, não havendo impacto relevante para o consumidor. A Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil e a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, que solicitaram a elevação da alíquota de borracha natural para 22%, como forma de proteger a produção nacional e equilibrar a concorrência internacional. Em 2022, a Índia aplicava tarifa de 25% sobre a borracha natural, em condições econômicas semelhantes às do Brasil, demonstrando a legitimidade e eficiência da medida. A cadeia produtiva de borracha natural é jovem, tecnificada e em exportação, demandando previsibilidade regulatória e estabilidade institucional para garantir investimentos e formação de nova mão de obra. A falta de proteção tarifária inviabiliza economicamente a produção, afugenta investimentos, provoca o abandono dos seringais e reduz a capacidade de abastecimento interno da indústria. Considerando que a Câmara Municipal de Bálsamo declara apoio à manutenção da tarifa e à elevação gradativa da alíquota para 22%, conforme o pleito da CNA e da FAESP, como medida de proteção e produção para a indústria nacional, incentiva a sustentabilidade e garantia de renda para os seringueiros e produtores brasileiros. Assim como os vereadores, membros do Poder Legislativo desse município, apresentamos nos termos regimentais a presente moção de repúdio à Associação Nacional da Indústria dos Pneumáticos, por solicitar a redução e exclusão da alíquota do imposto de importação de borracha natural, o que pode ameaçar a soberania da produtiva ou êxito rural e a estabilidade social e econômica dos seringueiros e produtores, dando reconhecimento dessa deliberação à Vice-Presidência da República, Ministérios do MAPA, MDA, Fazenda e MDIC, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ministério do Trabalho e Emprego, Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, Câmara Setorial da Cadeia de Borracha Natural Federal, Comitê de Alterações Tarifárias, CAMEX e Secretaria Especial do Comércio Exterior, deputados estaduais, federais e senadores. Sala de sessão, vereador Antônio Castilho, 1º de agosto de 2025. Vereadores Guilherme Jordão Rodrigues, João Manuel Fontes, Leandro José Viegas, Paulo Roberto Silingardi, Roberto Carlos Perpétuo Pérez, Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro e Valdenice Santos Ferreira. Indicação 29 de 2025. Sugere ao Executivo que entre em contato com os proprietários das carretas que estão estacionadas na rua Sebastião Negrelli, nas proximidades da Avenida Geraldo Casado, para retirada desses veículos. Tal pedido se justifica eis que esses veículos não podem ficar parados de forma permanente no local indicado, notadamente por ser uma via pública, devendo seus proprietários mantê-los em local apropriados, sobre sua responsabilidade, principalmente por se tratar de bens com objetivo comercial. Sala de sessão, vereador Antônio Castilho, 1º de agosto de 2025. Vereadora Francisca do Amaral Soler.
Ofereço a palavra a quem queira fazer uso. Com a palavra, vereador João Manuel Fontes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente e quem nos assiste na rede social. Hoje a pauta está um pouco extensa, devido também ao nosso recesso, né? Estamos voltando. E, referente ao projeto de lei número 30, sou favorável. Referente ao projeto de lei número 34, vou deixar para discutir depois. Projeto de lei 037, também sou favorável à criação de vagas para o concurso bem definido, são vagas direcionadas a especialistas, para estar trabalhando nesse centro que está sendo criado hoje. Também está bem especificado o que se espera desse servidor que prestará esse concurso. O projeto também, enfim, sou favorável. Projeto 038, também sou favorável. Projeto 039, também sou favorável. Depois eu explico alguns. Projeto 040, também sou favorável. Projeto de lei 041, que fala sobre a devolução de um terreno devido à não construção. Sou favorável e espero que apareçam mais. Espero que a lei seja aplicada. Sou a favor de qualquer doação de terreno, se a pessoa vai construir, se é morador do município, ou se é uma empresa que vem para o município e vai gerar emprego e vai gerar renda, sou favorável. Porém, não pode virar um elefante branco ou ser usado para fins lucrativos. Pega o terreno, deixa ali, espera se passar o tempo e depois vende e transforma em dinheiro, que vire comércio. Então, acredito que está sendo aplicada a lei da devolução e espero que seja aplicado a todos. Pelo que eu vi aqui, é uma empresa que não tem sede no município, né, então não afeta diretamente o interesse de muitas pessoas, então está se tirando. Espero que tire também de quem não está construindo, está utilizando como comércio, mas que esteja no município também. Esse daqui achei divertido, porque é alguém que nem é aqui. Eu quero ver a hora que mexer com quem não construiu e é do município. Sou favorável. Projeto de lei número 024, vou falar depois. 04. Moção de repúdio. Esse daqui é um assunto bastante discutido, porque a abertura do mercado de borracha do exterior foi implantada no governo em 2019. O governo federal abriu o país para a importação de borracha na época da pandemia, que parou, né, as indústrias no país, e houve essa parada. Então se abriu esse comércio de importação de borracha, e aí viu-se a deslealdade na importação devido aos países que fornecem, né, essa borracha para nós aqui no Brasil. Como se a maioria dos países não se existe lei trabalhista, não se paga impostos, então se tornou um comércio desleal. É mais barato você comprar do Vietnã, na China, desses países do Ocidente, é mais barato você trazer uma borracha de outro país do que comprar a do Brasil. Então isso prejudicou o nosso produtor, principalmente o nosso município, que gira em torno da produção de borracha, e eu sou muito a favor disso daqui, garantir o sustento de muitas famílias aqui do nosso município. A gente está aprovando essa moção de repúdio. A indicação da Sica também sou favorável, da Francisca também sou favorável, acho necessário. Vejo que não é só ali, viu, Sica, tem outros, tem automóveis também abandonados na nossa cidade, em alguns locais você passa e está ali há anos aquele carro parado na rua, e existe legislação específica para que isso não permaneça, então sou favorável também. Tá? E agora vamos falar dos dois projetos.
o projeto 034, que nomeia a criação do Centro Integrado de Apoio à Criança e homenageia a nossa professora Silmara Fátima. Eu sou favorável, de verdade, não era um projeto que eu gostaria de votar, porque se a gente está votando, é porque a Silmara não está mais no meio de nós. A Silmara, quando eu comecei a dar aula, eu dava as aulas da Silmara, porque ela afastava para ser a coordenadora na Escola Joaquim. A Silvia está aqui presente, que é a nossa diretora lá na Escola Joaquim, e além de ter trabalhado a vida toda com a Silmara, foi uma amiga que viveu, e a gente viveu ali todo esse finalzinho dessa situação com a Silmara ali, e a Silvia, mais do que ninguém, acompanhou de perto essa situação. Então, assim, é uma pessoa de extremo merecimento, sabe? Se é um local para cuidar de criança, para trabalhar com crianças, era o que a Silmara sabia fazer. Ela sabia cuidar, ela sabia tratar não só os amigos dela, a família dela, mas todos que ali cercavam. A Silmara era um ponto de apoio, um ponto de referência, uma pessoa que você procurava no momento ali de desespero e de angústia. A Silmara tinha uma palavra para acalmar a gente. Então, assim, a Silmara é um exemplo, foi um exemplo de professora, é aquilo que a gente deve se espelhar, em saber tratar um aluno, ter uma postura digna perante um aluno, uma postura de respeito. Então, assim, acho merecidíssimo, não tinha um nome melhor para estar colocando nesse centro ali de apoio à criança, e algo que se tornará referência no nosso município. A gente agora tem um local onde eu acredito que vai ser direcionado a todas as especificidades, tanto para a educação, quanto para a saúde, quanto para a assistência, no que se refere à criança. Parte psicológica, eu acredito que ali se torne um polo para onde a gente vai estar mandando essas necessidades. E o município precisa disso. Eu acho que nós precisamos de muita melhoria na questão do autismo, na questão de outras síndromes que vai se acontecendo, e precisa de um tratamento, precisa-se de um apoio. Existe lei para isso, entendeu? Ninguém aqui está pedindo um favor, ninguém aqui está mendigando nada, não. A lei determina, e é obrigação nossa, como poder público, é obrigação do prefeito, como poder público, cumprir o que a lei determina, que muitas das vezes as pessoas não são boazinhas, né? Elas precisam que uma lei as obrigam. Então, existe leis que obrigam ela a estar fazendo isso. Então, sou favorável, e é muito merecedor a Silmara ser homenageada nesse centro. Outra homenagem é a do senhor Vicente Naliati Marinho, que vai receber, né, a rua ali hoje nós explicamos, é a Rua da Seringueira, lá em cima no Parque do Sol, aquela rua que margeia a Seringueira e o residencial Parque do Sol. Homenagem justa também, pois se trata de uma pessoa honesta, trabalhadora, que eu passava para ir para a Escola Joaquim, e ele estava arrumando a peruinha dele para sair todo dia. Eu passava ali em frente ao Projeto Fiorilli, descer, e ele estava trabalhando, mesmo já na sua idade avançada, trabalhando. É uma pessoa que realmente merece ser lembrado, que seja feita essa homenagem, que vai ser feita essa homenagem. Guilherme, parabéns pela indicação. É isso mesmo, são pessoas assim que merecem ser homenageadas. Temos que homenagear e enaltecer pessoas honestas, trabalhadoras, que contribuiu para o desenvolvimento do nosso município. São esses os nomes que têm que ser lembrados e que têm que ser homenageados, sim. Sou favorável, acho que é uma homenagem maravilhosa também. Parabéns, Guilherme, parabéns à família. É uma homenagem de alguém que realmente fez parte aqui da nossa cidade. A indicação da SIC eu já falei. Gostaria de fazer algumas ponderações, senhor presidente, aproveitando que o diretor de água e esgoto está aqui. Obrigado, Bereta, Ailton, pela reforma da caixa d'água do Jardim São Luís. Eu sou vizinho ali e estava assustador aquela situação, por mais que disseram que não tinha perigo de cair e tudo mais, mas o desperdício é o que mais assusta a gente, porque vivemos num país que tem uma grande abundância de água, mas potável é muito pouco, e a qualidade da água do nosso município é triste ver aquele vazamento e o desperdício que ficou ali por muito tempo. Então, assim, parabéns mesmo por você ter abraçado ali a causa. Conversei com o Júnior, conversei com o Léo,
não cheguei a conversar com você, mas parabéns por você ter visto aquela necessidade, os vizinhos ali agradecem, a gente ali agradece muito esse olhar seu ali, e eu espero que isso continue. Também quero deixar aqui registrada a minha preocupação com a questão dos dentistas do posto de saúde. Eu nunca vi, enquanto munícipe, quanto professor, quanto diretor de educação, um trabalho tão bem feito referente ao dentista dentro da Escola Joaquim. A Sandra de Paula estava como coordenadora e a gente tinha um horário, a Escola Joaquim tinha um horário de segunda de manhã e quarta à tarde, para mandar alunos para fazer atendimento dentário. Nós chegamos a atender, o posto de saúde chegou a atender, e era eu que cuidava disso e cuido disso. Cerca de 14, 15, 16 alunos. E se tivesse algum caso de emergência, eles atendiam também. Então, assim, semanalmente, o posto de saúde estava atendendo da Escola Joaquim em torno de 15 alunos, pela doutora Sandra e pelo doutor Rubinho, que foram dispensados na sexta-feira, na quinta-feira. Então, assim, me preocupa, porque assim, era um trabalho muito bem feito. Eu sei que vai ter que ser feita a reposição, eu sei que será dado um jeito, porque se isso não retornar, eu voltarei aqui e farei a denúncia, e farei a reclamação, e vou procurar tudo que for necessário para que volte, porque assim, eu fui aluno na Escola Joaquim, eu nunca fui atendido, e tinha o dentista dentro da escola. A Cica trabalhou, a Francisca trabalhava de secretária lá. E não tinha essa quantidade de atendimentos, não tinha. Era passar um florzinho, uma escovinha e tal. Agora não, agora tem tratamento. Os alunos meus estão sendo tratados. O aluno vai, faz, ele volta na outra semana, eu tenho que reagendar. O aluno volta, marca mais um dia, marca outro dia. Então, assim, e agora, como que vai ficar? Essa é a minha pergunta. Não consegui conversar com o prefeito hoje para saber como vai ficar. Mas, assim, o trabalho que a doutora Sandra fez em tão pouco tempo é digno, assim, de aplauso. Parabéns à doutora. Foi realmente algo inovador, mas que se durou menos de 6 meses. Com a dispensa, a prefeitura vai perder muito, está perdendo muito, e eu não sei como será feito essa reposição. Outro ponto que eu quero deixar aqui, senhor presidente, que faz parte do clube de rodeio, é meu apoio para a realização do rodeio de Bálsamo. A gente está escutando muita conversa, pessoas estão perguntando, e eu gostaria já de deixar aqui, tudo que for preciso e depender do meu voto para que o rodeio seja realizado, o meu voto é sim, eu apoio sim. Então, o clube de rodeio saiba que tem o meu apoio, o prefeito saiba que tem o meu apoio, é uma festa cultural típica da nossa cidade, e eu acho que precisa de ter e deve ser realizada. Então, o que depender de mim para que se realize, eu já estou deixando aqui o meu voto dado para qualquer situação. Eu voto sim. O que o clube de rodeio precisar, eu sei que a minha opinião ou o meu voto possa ser insignificante no tamanho que é tudo isso. Mas eu vejo a importância para o comércio da nossa cidade, para a cultura do nosso município e do interior como um todo. Então, eu quero deixar aqui, senhor presidente, o senhor leve para a comissão, que o meu voto será sempre favorável à realização do rodeio no nosso município. Obrigado e boa noite. Com a palavra, vereador Samuel Benevides Ferreira Lopes. Som. Primeiramente, eu gostaria de saudar todos que estão presentes aqui na nossa sessão, ao público que também nos assiste através da transmissão via Facebook. Inclusive, compartilhei o link da live nas minhas redes sociais, aos meus amigos e amigas vereadores, e ao presidente dessa casa, e também aos nossos colaboradores que sempre estão aqui para nos dar todo o suporte necessário. Eu serei breve hoje em minhas palavras, porque acredito que todos aqui hoje têm muito para falar. E eu vou começar dando uma pincelada sobre o projeto de lei número 30, que trata sobre as diretrizes orçamentárias para o próximo ano de 2026, que nada mais é, basicamente, que definir as prioridades e metas da administração pública do nosso município para o exercício do próximo mandato. Serei favorável, inclusive, já adianto, desde já,
a todos os projetos dessa noite. Sou favorável à moção de repúdio, na qual acabei não assinando por um descuido, mas eu, como um agente comunitário de saúde, responsável por acompanhar as famílias que moram na zona rural do nosso município, eu acompanho diariamente a luta que todas essas famílias enfrentam, seja frio, seja pelo horário, muitas das vezes 2, 3 horas da manhã que eles se levantam para sangrar as seringueiras. A gente tem, inclusive, aqui, infelizmente, que não pôde estar presente por conta de uma questão de saúde, o vereador Abeia, que também faz, né, a sangria da seringueira, e ele conhece essa realidade, como acredito que muitos do nosso município, por a principal produção agrícola aqui hoje no município de Bálsamo ser o seringal, né, sabe das dificuldades que essas famílias encontram, e eu espero de verdade que a gente possa contribuir, mesmo que de uma forma até que não muito relevante, né, tamanha a proporção e a grandiosidade que né, essa luta, mas com mais incentivos fiscais para essas famílias, para que eles possam cada vez mais se sentirem amparados. E agora, sobre o projeto de lei número 34, né, que cria o Centro Integrado de Apoio à Criança, professora Silmara Fátima Derbotoli Cunha. Hoje estou com um pouco de dificuldade de leitura porque eu esqueci meu óculos em casa, estou com um pouquinho de dificuldade para ler. Que falar da Silmara, né, meus amigos? Eu tive a grande oportunidade de, enquanto estudante da Escola Joaquim, tê-la como a nossa coordenadora. E a Silmara, assim como o João Manuel, e acredito que muitos, ou talvez todos que estão aqui presentes, puderam conhecer minimamente quem era ela, tinham noção da grandeza que essa mulher representava para a nossa cidade. Seja na encenação de Cristo, seja como coordenadora, como amiga, como vizinha, como ela foi minha vizinha. E, assim, é uma perca irreparável no nosso município. Infelizmente, como o João Manuel bem pontuou aqui, a gente não gostaria de ter que, infelizmente, votar um projeto como este nessa noite, porque eu tenho certeza que se ela estivesse aqui entre nós, ela continuaria fazendo a diferença que ela sempre fez positivamente para o nosso município. Era uma pessoa excepcional, tenho um carinho e uma admiração singular por ela, por toda a família dela, e eu espero que, de coração, onde quer que ela esteja muito bem, cuidando de nós, como ela sempre fez. Vamos lá. Sobre o projeto número 37, de 2025, que cria, né, algumas vagas de emprego, né, todas essas vagas aqui são vagas relacionadas a questões educacionais, para o novo centrinho, que será lá na frente da prefeitura. Acredito que todos aqui já tenham passado e visto, porque está bem chamativo, né, com aquelas cores, e eu tenho certeza que, além de se tornar um polo, uma referência municipal, eu acho que isso pode até ser mais um motivo de esperança para todas as mães atípicas do nosso município, que enfrentam diariamente todas as adversidades, as dificuldades, de encontrar um ensino adequado, que realmente possam fazer a diferença positiva no tratamento das suas crianças. Então, eu parabenizo o prefeito Júnior, o Poder Executivo, pela atenção, pela sensibilidade que tiveram com essas famílias, e tenho certeza que isso fará, de fato, toda a diferença na vida de todas essas crianças que enfrentam todas essas adversidades que estão relacionadas a esses aspectos do autismo, tantos outros aspectos também. E vamos lá. Sobre o projeto de lei número 38, acredito que agora eu vou começar a entrar no principal tema dessa noite, que gerou, inclusive, né, muita conversa, né, durante principalmente o dia de hoje no nosso município, e tratando sobre o projeto de lei número 38, que dispõe sobre o protesto extrajudicial de créditos tributários e não tributários da Fazenda Pública, nada mais é que uma forma da gente poder, eu vou até destacar aqui um ponto importante, deixa eu só achar aqui que hoje está difícil de enxergar. Ó, na verdade, no projeto 39, sobre o pagamento das dívidas, dos débitos que alguns munícipes encaram no nosso município. A gente sabe que, infelizmente, uma boa parcela, que hoje corresponde a cerca de 40% do nosso município, não realizam
o pagamento do tributo da água. E isso já não é um problema de hoje, é um problema que, infelizmente, vem se arrastando de outras administrações. Chegou ao passo de hoje, o nosso município ter uma inadimplência de quase 6 milhões de reais. Ou seja, não é dívida, o município não deve 6 milhões, mas, infelizmente, deixou de receber todo esse valor que poderia ter sido investido justamente para sanar muitos problemas que a gente vê quase que semanalmente, por falta de água, às vezes algum problema na tubulação, no encanamento. A gente está hoje aqui na presença do novo diretor de água e esgoto, o Berita, que inclusive vem fazendo um trabalho excepcional à frente da secretaria. Tive a oportunidade de conversar com ele hoje durante a tarde, e inclusive ele até relatou para mim que num curto período de prazo, na rua Alberto Andoló, teve 4 reparos simultâneos, ou seja, infelizmente, o nosso município enfrenta problemas reais relacionados à água, à tubulação, a toda essa parte estrutural, porque é uma tubulação antiga, é um problema que, infelizmente, foi negligenciado por outras administrações, e chegou o momento agora, eu acredito que muito pelo momento que a nossa cidade vive. A gente vive um momento em que Bálsamo tem se desenvolvido, tem se desenvolvido exacerbadamente. A gente conta com um novo distrito industrial, um novo conjunto habitacional, que é da Pacaembu. Então, se a gente não tiver um sistema que seja organizado, um sistema que realmente possa suportar todo esse desenvolvimento que a nossa cidade tem encarado, vai chegar um momento que, infelizmente, vai colapsar. E a gente não pode aceitar que no município 40% da população deixe de pagar um tributo que, inclusive, já tem sido até apontado pelo Tribunal de Contas, porque o município ele não pode deixar de receber um tributo sem que crie outro tributo em cima disso, porque senão cai na lei de responsabilidade fiscal. E hoje em Bálsamo, infelizmente, a gente tem essa dificuldade justamente de receber a água. Por isso que eu serei, infelizmente, a favor do corte de água, porque realmente é algo que precisa, igual o João Manuel bem pontuou aqui, infelizmente, muitas vezes de lei, que inibam uma ação errônea da população, para que a gente consiga solucionar um problema. Então, serei favorável por conta disso, e também sou favorável ao aumento da água, por algumas questões. Hoje, Bálsamo é a cidade com o mínimo de água de toda a região, e apesar do aumento, que não corresponde nem a sequer 50%, vai continuar sendo a cidade que menos paga, o munícipe que menos paga em toda a região. A gente tem um exemplo, por exemplo, de Itanabi, conversei com alguns munícipes de lá, que eles pagam o mínimo R$50 de água e corresponde 100% de esgoto o valor da água, ou seja, o munícipe de Itanabi, que é uma cidade vizinha nossa, com um porte parecido com o porte de Bálsamo, R$100 por mês. Então, a gente, apesar do aumento, ainda não vai ser alguma coisa exageradamente, é algo que realmente é necessário. Inclusive, achei muito bacana a sensibilidade que o nosso executivo teve de, inclusive, implementar, apesar hoje da gente estar discutindo o aumento e o corte de água, aqui no... de implementar, inclusive, agora eu não estou conseguindo encontrar, por conta da dificuldade de estar enxergando, mas da tarifa social, para quem está cadastrado no CAD único, sabe? É uma parcela da população que nem vai sequer sofrer com o aumento que está sendo votado aqui hoje. Então, a gente tem vários pontos positivos, para ser favorável ao projeto de hoje. A gente, infelizmente, vive um momento em que a nossa população não paga água. Hoje, infelizmente, 40% da população não paga, tem uma inadimplência de cerca de quase 6 milhões dos últimos anos. Só no ano de 2024, inclusive, essa inadimplência bateu a casa dos R$600 mil. A gente tem, infelizmente, problemas estruturais que estão sendo corrigidos, estão sendo executados pela Secretaria de Água e Esgoto, na pessoa do Bereta e toda a sua equipe. Então, eu não vejo o porquê nós não sermos favoráveis nessa noite. Apesar de ser um projeto que, infelizmente, não tem aceitação popular, a gente não está aqui somente para fazer aquilo que é politicamente benéfico, a gente está aqui para fazer aquilo que realmente é necessário para o bem
comum da cidade e principalmente da nossa população. Então, essa é minha fala nesta noite. Eu só gostaria de finalizar falando sobre o projeto de lei número... o projeto de lei número 4 de 2025, né, que homenageia o senhor Vicente. Eu não tive a oportunidade de conhecer o senhor Vicente, apesar da família ser muito tradicional aqui no município, a gente conhecer muitos membros desta família, mas meu pai, como um pedreiro também, de muitos anos nessa cidade, conheceu, trabalhou inclusive até em algumas obras junto com eles, e falou para mim que o senhor Vicente foi uma pessoa excepcional, uma pessoa que fez a diferença na nossa cidade. Então, acho nada mais justo do que nós homenagearmos uma pessoa que teve essa importância para a nossa cidade, que fez a diferença. E, no demais, encerro minha fala aqui nesta noite. Muito obrigado, meus amigos. Passar a palavra para o doutor Marcelo, que ele quer dar uma justificativa sobre o projeto de lei 30. Obrigado, presidente. Boa noite, senhores vereadores, a todos os presentes. Não, é só um esclarecimento breve, que foi mencionado o projeto 30, o presidente ia falar rapidamente sobre isso na ordem do dia. Esse projeto não entra para votação hoje, viu, gente? Esse projeto ele vai ser, o diretrizes orçamentárias, nós teremos que fazer uma audiência pública, provavelmente dentro desse mês ainda de agosto, e para que ele entre em votação na primeira ou no máximo segunda sessão de setembro. Então nós temos que ele foi apresentado em pauta, ele é retirado de pauta, não é votado. Nós vamos fazer essa audiência pública, a Comissão de Finanças que faz, a assessoria minha, eu tenho até já o prospecto, tá, para dar audiência. E aí tem que apresentar também um parecer escrito, a obrigatoriedade desse projeto é que ele venha por um parecer escrito, tá? Então é só para deixar esse esclarecimento. O projeto 30, ele não vai para a ordem do dia, ele só foi apresentado, ele será retirado, vai em tese, vamos dizer, para a Comissão de Finanças, e nós devemos marcar ainda nesse mês, depois tem que ver com os senhores vereadores, vou conversar com o Guilherme, uma data que seja boa para todos, um horário, provavelmente 7 da noite, no horário das sessões, que já é um horário tradicional, para que nós façamos essa audiência pública. Ela é obrigatória pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tem que se fazer, e aí depois dá um encaminhamento normal e apresentação do projeto para votação, acho que provavelmente na primeira sessão de setembro. Tá? Obrigado, Guilherme, boa noite. Eu que agradeço, doutor. Alguém mais querendo fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Leandro José Viegas. Boa noite, senhor presidente, vereadores, nossos colaboradores da casa, público presente e o pessoal da internet. Vamos lá destrinchar aqui algumas coisas. O projeto de lei 30, o Marcelo já avisou aí, né, que depois vai ser uma audiência pública, a gente vai debater sobre isso aí. Sobre o centro entregado da professora Silmara, onde atende o autista, e parece que vai atender demais crianças, né? Depois a gente vai ver também isso aí, ver se é viável misturar criança com autista, trocar uma ideia com os profissionais. Leandro, só um minuto. Também é uma dúvida hoje que surgiu na reunião. Eu também acreditava que seria um local próprio só para os autistas, igual eu falei anteriormente. Mas, devido ao orçamento, por enquanto, é os primeiros passos que o município está conseguindo dar. Tá. Eu, como pai de autista, tenho propriedade para falar, eles são meio complicados, tem uns menos, uns mais, então é uma coisa que com o tempo, vendo o atendimento, vamos ter que chegar a um acordo, né, com os profissionais que lá vão atender. E isso será muito importante para a nossa cidade, porque cada dia mais vem surgindo esse tipo de situação no nosso município, no mundo, né, no Brasil. E eles precisam desse cuidado, precisam entender eles, precisam dar uma atenção. E tudo que você fizer por ele, ele vai melhorar a vida dele. Seja uma fisioterapia, seja um psicólogo,
seja um atendimento. Hoje, Rio Preto tem isso aí, especialidades, não é tão difícil, vai custar um pouco o município, mas eu creio que dá para pôr isso no orçamento da prefeitura, que é de extrema necessidade. Em relação à homenagem ao nome, né, da professora Silmara, que infelizmente nos deixou, a gente não tem nem o que falar, né, uma pessoa maravilhosa, foi nova para o plano de Deus, e eu acho que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, quer essas pessoas lá para cima, então por isso que leva pessoas boas. Sobre as criações de empregos aqui, né, que vamos criar o pessoal especializados aqui também, né, a carga que a gente precisa, ó, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta profissional, coisas essenciais para nosso município também, vai fortalecer a gente muito. Né? Isso aqui é o impacto do município. Sobre o projeto da água, né, pessoal? Sobre o aumento da água. Conversando com a população, eu até entendo aqui os meus companheiros que vão votar a favor, só que eu conversando com a população, a gente chegou numa conclusão. Hoje a gente deve mais de 5 milhões de água. A população balsamense hoje deve mais de 5 milhões de água. Então, 40% da população não paga água. Então, nós vamos vir aqui e aumentar a água. Se esses 40% não pagar, vamos estar punindo mais os bons pagadores. Então, eu não sou a favor no momento. Já que a gente tem 4 milhões, mais 5 milhões, eu preferiria que o prefeito fizesse um projeto, tentar cobrar isso, chegar a um acordo, ver o que a gente conseguir de financeiro. O aumento é pouco, falando de R$10, mas é mais de 40%. Nada aumentou 40%, salário, nada. Então, eu acho que não seria legal, a população já vem sendo onerada com várias coisas, a gente já pôs caçamba para eles pagar, então qualquer coisinha acontece, a gente aumenta. População paga. Outra coisinha, aumenta que a população paga. Então, acho que o prefeito podia tentar economizar em algumas coisas. Ele vai ter uma economia grande agora, que foi 59 funcionários vão embora. Os professores vão voltar, mas muita gente. Ele não vai substituir cargo, vai ter economia. Eu creio que daria para dar uma segurada. Então, infelizmente, aqui, respeito meus companheiros que parece que vão votar a favor, eu sou contra o aumento da água, tá? A população também acho que não ligou muito, não, porque na internet tem 30 e poucas pessoas que não vê ninguém, né? Acho que também não vai achar ruim, não, viu? Pelo visto aí, né, o secretário da Água, acho que vai ser de boa, mas, infelizmente, a gente tem que dar a nossa opinião. Beleza? Vai ter as melhorias aí e tal, mas eu acho que a gente vai ajustar tudo primeiro para depois aumentar. Sobre o plano de liquidação de débitos, para você ter uma ideia, quem deve e ainda vai ser favorecido. O cara que deve a água lá que não pagou, 12 parcelas, ele vai ter 80% de desconto. Se ele pagar isso, ele vai ter 100% de desconto dos juros. Então, nós estamos falando assim, você que não paga água, vai dando uma colher de chá para você. Já estamos ajudando, né? Então, era ver esse pessoal aí, ver se esse pessoal pagava, fazer um caixa lá. Eu sei que a cidade está com tudo antigo, esgoto, tá tudo vai quebrando, né? Que nem a gente teve essa conversa. A cidade ficou antiga, não teve investimento, então vai quebrar aqui, quebrar ali, pressão aqui, quebra lá, pressão lá. Precisa de investimento, só que também precisa cobrar o pessoal que não paga. É justo que nós que pagamos, ou quem paga aí, e os outros não pagam, e a gente vai ficar nessa lenga-lenga até quando? Quanto ao corte, cara, eu acho muito difícil falar que você vai cortar uma água hoje. Os caras da CPFL derrubam eles lá de cima, imagina você cortar uma água que nós não. Um cara que você conhece, vou cortar sua água. Quem que vai conseguir fazer isso? Então, diminuir a pressão. É difícil, não pode tirar a água de uma pessoa hoje, né? Isso é contra, né, a lei, não tem essa situação de tirar a água dele. Então, para mim, isso aí ficou. Eu achei que a gente precisaria de uma situação diferente. Entendeu? Da tarifa social, tal. A gente colocou aqui que deve mais de 5 milhões, né? 70% da população de Bálsamo paga o mínimo. Então, também eu acho que não vai dar muito dinheiro para a prefeitura, não.
Projeto de lei sobre a reversão do imóvel. Isso aqui, o vereador, quando o Beretta era vereador, ele mandou um requerimento para a Câmara. A população andar na rua, ela vê isso aqui, ó. A gente, para quem não está entendendo, o prefeito está tirando o imóvel de uma pessoa que ganhou ali no distrito e não executou obra, não está lá parado, é isso, né? Está lá, não foi executado nada. Então, como o João Manuel disse aqui, isso é um comércio. O cara deixa lá quietinho, põe um tijolinho, vai no banho-maria, passou 2, 3 anos, vai lá, consegue vender contrato de gaveta, enfim. O cara fez uma grana no nosso município, não ganhamos emprego, não ganhamos imposto, renda, nada. Então, isso aqui, eu acho que é uma coisa que a gente vai colher com mais carinho. O requerimento que o Ailton Beretta e o Roberto, né, que não veio hoje, foi respondido para a gente, não foi respondido do jeito que a gente queria. Eu acho que, então, fazer uma fiscalização melhor nesse distrito, ver quem realmente quer construir, quem quer produzir para o nosso município, dar emprego para o nosso município, pagar imposto para o nosso município e ficar lá. E quem não quer fazer isso aqui, reversão, tomar o lote deles. Sobre o projeto-lei, né, da rua, que dá o nome do senhor Vicente, né? Eu morei ali do lado dele quando eu tive minha infância, conheci os meninos tudo lá, Eduardo, Mário, jogava baralho com Mário há 20 anos. Então, pessoa maravilhosa. Essas homenagens têm que ser em vida, né, cara? Para a pessoa falar, ó, puto, infelizmente não pode vir, mas a família está aí e é uma ótima homenagem, muito merecida. E a moção de repúdio sobre a borracha. O preço está bom, né, moçada? Tem que brigar para não vir borracha de fora. Aí o pessoal continue produzindo e trabalhando bastante. E a indicação da SICA também sou favorável. Por hoje é só. Obrigado a todos. Com a palavra, vereador Paulo Roberto Selingardi. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários dessa casa, público aqui presente e aqueles que estão nos assistindo pela rede social, boa noite. Hoje temos uma pauta extensa, alguns assuntos importantíssimos, um polêmico, mas eu quero começar dizendo o seguinte: o 30 não vai para a votação, conforme o doutor Marcelo informou, né? Também deve vir também no mês de agosto, eu cobrei a outra lei orçamentária, o PPA, que é o programa. Então, tem que ser também junto, para depois, no final do ano, a gente elaborar a lei orçamentária que vai viger em 2026. Eu queria aqui já deixar um registro aqui. Todos sabem que eu fui vereador junto com o atual prefeito, Júnior Naliati. E ele tem me surpreendido positivamente com relação a vários temas. O cuidado que ele está tendo com a coisa pública, as decisões que ele está tomando, às vezes difícil para ele, que ele é uma pessoa séria, amigo de todo mundo, mas que, como prefeito, ele tem que tomar. Então, essa criação aqui do Centro Integrado de Apoio à Criança, que está sendo criado, é uma coisa extremamente necessária, porque hoje, falando com ele rapidamente, ele disse mais ou menos que temos hoje 29 crianças laudadas, mas que tem um número aí
muito maior sem a pessoa ser laudada. Então, já juntamente com isso, ele já abriu concurso para contratar profissionais altamente qualificados para trabalhar com essas crianças, essas nossas crianças. E aqui foi muito feliz ao nome dado da professora Silmara Fátima de Bortolo Cunha. Uma pessoa, só pela função que exerceu, professora e coordenadora pedagógica, e da minha religião, uma catequista, que tira o seu tempo para ensinar crianças sobre os preceitos religiosos, ministra da Eucaristia. Então, uma pessoa que deixou um legado muito grande e justíssimo, a homenagem ao nome dela. É igual o João Manuel disse, infelizmente a gente tem que prestar essas homenagens a pessoas que já se foram, já não estão mais entre a gente. Eu gostaria aqui, juntamente com isso, falar do projeto que cria os cargos, 7 cargos. E eu fico feliz que o Júnior foi companheiro quando a gente aqui era apenas 2, a gente argumentava tecnicamente, juridicamente, a necessidade na elaboração de leis que atendam os princípios legais. Então, você tem uma ideia, a gente vinha lá, a criação de lei, cria um cargo para coordenador pedagógico, salário tal. Não era assim, a gente reclamava, o projeto vinha, aprovava. Hoje, o cargo, ele vem, a criação de cada cargo, ele vem num anexo separado. Ele vem trazendo o nível de escolaridade. Aqui, nesse caso, exige-se especialização para alguns cargos. Traz a referência, a quantidade de cargos a serem criados e a carga horária semanal. Além disso, cada cargo traz a sua atribuição. O que aquele cargo vai desempenhar no setor público? Ele vai agir dentro daquilo que está nas suas atribuições. Fico feliz porque foi uma demanda que levou anos, mais de uma legislatura. E hoje eu fico feliz em saber que os projetos de lei vêm como deve ser, baseado na legalidade, especificar, transparente, de uma forma certa. O projeto 38, que dispõe sobre o protesto, o que tá, é uma regulamentação da cobrança de dívida. A pessoa ela deve para o município, a parte administrativa, ela faz o levantamento total dessa dívida, tem que ser exato, tem que ser certo. E aí, antes, o município levava para a execução, direto. Justiça falou, pera lá, você do município, o município tem que tentar receber essa dívida de outras formas. Depois, se esgotarem os meios de cobrança, aí sim traz aqui que a gente vai analisar. Primeiro, administrativamente, é o que está sendo feito aqui, nesse acordo, para a liquidação de débito. Também não sou contra, Leandro, o cara que deve para o município, e ainda vai ser chamado, se ele pagar à vista, ele tem 100% de perdão dos juros e multas.
tem 80%. E o cidadão que ele paga religiosamente em dia? 60% da população. E aí? Então, essa dívida agora, ela vai cobrar administrativo nesse projeto de lei que a gente vai, no plano de liquidação de débitos, né? Não recebendo administrativamente. O município vai protestar no cartório. A pessoa vai receber o protesto, o comunicado de protesto, ele vai ter um prazo para quitar essa dívida. Ele quitando, ele vai lá no cartório e fala assim, ó, eu quitei a dívida, comprovante, pá, zerou. E ele não quitando esse protesto, aí sim, aí o município deve executar judicialmente, a execução. Então, esse projeto 38 é a regulamentação dessa cobrança. Protesto 39, já comentei aqui a respeito dessas dívidas podres que tem aí da água. Vai regulamentar também. O projeto 40. Não, antes eu quero... Aqui, o projeto de lei número 04/2025. Parabéns, senhor presidente, pela escolha do senhor Vicente para nominar aquela rua. É o mínimo, vamos dizer a família, é o mínimo que a gente, enquanto representante do povo, pode apresentar a vocês. Mas é um orgulho muito grande para mim vir aqui falar do senhor Vicente, que poucas vezes que a gente conversava, dona Lourdes, a gente estava sempre correria, os afazeres, e uma coisa que eu observei nele, a gente nunca percebia ele desanimado, sempre um semblante contente, feliz, sempre querendo viver. Deixou um legado enorme. Está aí o Zé, meu amigo Zé, irmão, do homenageado, Eduardinho. Então, é um motivo de muita alegria, mas, infelizmente, que a gente tem de se fazer pós-morte. Mas o legado que ele deixa para vocês, para os amigos, é muito grande. É muito grande. Tenho certeza, o orgulho que vocês, a família, tem dele, os amigos, tinha muito orgulho dele, tenho muito orgulho de ter sido amigo dele. Então, parabéns à família, parabéns que vocês, pelo que a gente percebe, a criação de vocês tem lá a mão do senhor Vicente e da dona Lourdes. Parabéns a vocês. Eu queria aqui falar sobre a moção de repúdio. O João Manuel deu uma introdutória aqui, que 2019, por causa da Covid e tal. Países do Sudeste Asiático, lá na Ásia, Tailândia, Indonésia, Vietnã, Malásia. Então, lá, segundo a gente tem informação, a mão de obra é barata, são países que não observam muito bem a legislação, igual a gente tem observado, o Brasil observa. Então, se tirou o subsídio, a taxa de importação dessa borracha durante aquele período e manteve-se. Tem uma associação aqui que ela quer que tire essa taxa de novo. Não está pensando nos nossos produtores rurais. Isso daqui, essa moção, ela foi apresentada pelo nosso vereador Roberto Abeia. Infelizmente, ele não pode estar aqui para defender. Roberto, ele é uma pessoa que há tanto tempo trabalha nesse meio, tem conhecimento do que passa o seringueiro. Então, essa moção, a gente vai votar aqui, vai ser favorável, vai votar, ela vai ser encaminhada para diversos órgãos,
diversos órgãos, senadores, deputados, vice-presidente da República, vai chegar lá e falar assim, ó, Bálsamo, moção de repúdio pela retirada do imposto. Então, não tira. Então, eu sou favorável a essa demanda. Eu acho que a gente tem que defender o nosso trabalhador, o nosso seringueiro, o nosso produto brasileiro. Gostaria aqui também de dizer que sou favorável à indicação da SICA, muito bem lembrado. Parabéns, SICA, é um problema que enfeia a cidade e que tem que se tomar a devida providência. Com relação ao projeto 41, onde o município vai reaver um lote doado, porque a empresa ela não se ateve aos prazos para dar início à instalação da empresa. Como o João, como o Leandro disse aqui, eu sou favorável, completamente favorável, para que se cumpra a lei. O município doou para uma finalidade é a mais correta possível, a mais louvável possível. Que seja, vai gerar emprego, gerar renda, vai melhorar a vida da nossa população, com certeza. E cobrei também, hoje na reunião, a resposta do requerimento do nobre vereador aqui, nosso diretor de água, o Ailton Beretta, a respeito da resposta complementar, que foi informado meia boca, e eu não esqueci. Tá? E para que veja, aí surgiu um assunto, para executar. Falei, não, para todo mundo. A lei é para todos. Todos são iguais perante a lei. Não tem ninguém melhor que ninguém. Se aplicou para um, aplica para outro. Então, sou favorável também a esse projeto 41. Eu queria agora entrar no projeto 40. Esse projeto, vocês que residem aqui, que nasceram aqui, conhecem o município melhor que eu. Apesar que eu, 30 anos na rua aí, a gente conhecia todos os caminhos. Bálsamo, do que eu me lembro aqui, eu vim em 92 para cá, o município foi crescendo, 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 e nós temos um problema que não foi feito um investimento para isso, para sanar isso. Desde a época do Ressul, Luiz Steck, Ides, Zé Pântano, Cátia, Adu, não houve investimento. Nós temos um problema sério com encanamento velho no centro da cidade. Isso vai ser problema, se não se tomar uma providência, vai ser um problema constante para o nosso município. E eu fico feliz, contente, porque eu estou vendo quem está sentado lá como chefe do executivo está tendo essa preocupação. É problemático? Muito problemático. Deve ser difícil? Muito difícil. Ligar 10 horas, 11 horas, sábado, domingo, acabou a água. Nosso diretor de água aí já, várias vezes, em qualquer horário do dia, da noite, recebe ligação e tem que correr atrás para resolver. Tem que se buscar um meio para se resolver isso. Sentar, debater, discutir e chegar a um acordo. Hoje a gente tem que buscar recursos, TF Hidro, a gente tem que ver o que a gente quer para reparar esse problema. Senão a gente vai ficar sempre remediando. Estoura aqui, arruma aqui, estoura ali. Do mesmo pedaço, igual foi da rua Alberto Andaló, 4 vazamentos em pouco tempo. Então, tem que se tomar providência. Aqui, esse projeto de lei que aumenta a água, eu sou completamente favorável. Porque o cidadão de bem, aquele que
paga religiosamente a sua conta de água, ele sabe, ele tem noção que a água nossa é muito barata e é de excelente qualidade. Você tem uma ideia, mesmo com um aumento, a primeira taxa de 0 a 15, a taxa de água é 15,87, quer dizer, R$1 por 1.000 litros. R$1 por 1.000 litros de água. E aí agora foi-se corrigido, né? Tem cidade que aplica 80% na taxa de esgoto, outra aplica 100%, o município vai aplicar 75% referente à taxa de esgoto na água. Na água. Então, eu só não concordei aqui, eu conversando com a Simone, desse projeto, mas isso pode-se corrigir posteriormente. Posteriormente, tem que fazer, a gente tem que votar, aprovar isso e fazer a devida correção. Porque o artigo 3º da lei diz o seguinte: fica instituída a tarifa social de água e esgoto destinada exclusivamente aos usuários residenciais do CAD único, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Simone, qual é o que se exige? O cadastro único, até qual o valor? É 3 mil, 4 mil? Fazer o cadastro, até quem recebe R$4.000 pode fazer o cadastro. Mas para se identificar a receber Bolsa Família, tem que receber o hipercar no máximo R$759. Então, era essa observação que eu queria. Às vezes o executivo passou despercebido, a gente analisando, estudando, tentar corrigir isso. Porque hoje, vocês têm uma ideia, se for aplicar o cadastro único, 1.142 famílias estão incluídas no cadastro único. Então, quer dizer, não vai resolver nada aumentar a água. Essa tarifa social, ela vai continuar, ela não vai ter reajuste, vai continuar o preço antigo ainda. Então, para favorecer as pessoas de baixa renda. Então, eu sugeria que o chefe do executivo mandasse um outro projeto de lei corrigindo isso, porque a amplitude até 4 mil e poucos reais, ela vai diminuir a arrecadação. Vai diminuir. Então, Uma parte. Hoje nós conversamos com a Carol, eu e a gestora Maria Paula, ela vai fazer essa correção. muito bom. Então, isso é de suma importância. Isso é de suma importância. A gente tem o problema, a gente tem que sentar. É problemático? É. É difícil? É. Mas a gente tem que colocar a mão na ferida, o dedo na ferida. Afinal de contas, a gente foi eleito para enfrentar os problemas aqui do Legislativo junto com o Executivo. Ele resolve a parte dele lá de execução e a gente vai resolver o problema aqui de legislação, aprovação, debate, discussão. Então, é isso que eu gostaria. E eu gostaria agora, pedir só um minutinho de paciência de vocês. Eu, como servidor público aposentado no Estado, eu quero fazer um agradecimento aqui a todos os funcionários que nos deixaram, os professores, o mês passado, o mês de junho, e os demais servidores, neste mês aqui, no final de mês passado, dia 30 e 31. Então, o mínimo que eu posso, enquanto cidadão, estou falando como cidadão, é agradecer a cada um de vocês pelo trabalho desempenhado ao longo das suas vidas, que vocês se dedicaram, passaram vários prefeitos, mas vocês foram ali firmes, aguentaram o rojão, procuraram prestar um serviço de excelência para a nossa comunidade. Então, muito obrigado a vocês. Estou aqui
nominalmente, agradecer Antônio Aparecido de Barros, Antônio Berneco e Filho, Antônio Carlos Ferracini, Aparecida de Lourdes Trevisan, Bento José dos Reis, Cirleia Regina Choveto da Silva, Deus Almeida de Brito, Diogo Alonso Soler, Edenir Fernandes dos Santos, Edi Prado Nascimento, Edilena Cristina Bueno, Edmara Ângelo Cavanha, Edmeia Navarrete Magalhães Lourenço, Euclides Pinto Filho, Gildo Batista Rodrigues, Eloá Carla Borgesan, Hilda Aparecida Pelissone Marangoni, Irani Regina Pântano Floresto Santos, Isabel Fátima Bensal, João Gasque Dias Filho, João Marques da Silva, João Pereira da Silva, Joaquim Domingos de Souza, José Carlos Rossan, José Haroldo Rodrigues Lourenço, José Jordão Filho, José Luiz Graminha, José Roberto Martins Ruiz, Lourdes de Araújo da Silva, Luiz Alberto do Amaral, Luiz Francisco Jacomete, Magali Nogueira de Paula, Aparecida Bernécoli Coutro, Maria Aparecida Giraldelli, Maria Célia Terradas, Maria Conceição Gonzalez Steck, Maria Navas dos Santos, Maribel Nogueira de Paula, Marisa Aparecida Pinto Milani, Marlene Aparecida Martins Ruiz, Marli Aparecida Rodrigues de Barro, Nelson Pereira Salsa, Reginaldo Perpétuo de Oliveira, Rita de Cássia Tavares Fernandes das Neves, Rubens Roberto Igrácio Júnior, Sandra Aparecida de Paula, Sebastião Celestino dos Santos, Silvia Adriana Munhoz de Magalhães, Valdecir Ferreira dos Santos, Valéria Regina Ferreira Lopes Munhoz, Véria Lúcia Jordão Rodrigues, Vilma Ismael Vismara, Zenaide de Fátima Melato Santos, Zenaide de Oliveira Ismael, Zilda Baessa Martins, Oleandra de Souza de Almeida Tamarindo, Fátima Madalena Moreno, Maria Aparecida Pinto, Maria Evangelista dos Santos. Meu muito obrigado, como cidadão, tenho certeza que cada um aqui pensa da mesma forma, porque vocês desempenharam com louvor o trabalho de vocês. Vocês ajudaram a construir o nosso município, a nossa cidade. Por hoje é só, meu muito obrigado. Alguém mais querendo fazer o uso da palavra? Boa noite, população presente. Boa noite, quem nos segue pelo Facebook. Boa noite, senhores vereadores e servidores da casa. Hoje eu começo falando sobre o projeto 34. Fui procurado mês passado para estar colocando na última pauta, antes do recesso, que é o Centro de Integrado ao Apoio da Criança, que está sendo colocado o nome da Silmara, Silmara de Bortolo Cunha. Pessoa essa que eu tive a felicidade de conhecer, meu amigo Homero está aqui. Na hora que me procuraram, eu até ia ser enviado pela Câmara, mas já estava pronto lá pelo Executivo. Nada mais justo tá usando o nome da Silmara, pessoa presente, religiosa, pessoa que deu de tudo na educação, carinhosa, carismática. Bom, se for falar da Silmara aqui, igual outro dia a gente estava citando na quermesse, vamos passar a noite, é uma pessoa exemplo, então 100% de apoio, tá? É isso aí. Projeto 37, que é para criar as vagas, também para estar atendendo nesse centro de apoio às crianças. Que até, inclusive, surgiu uma dúvida aí, quem estiver assistindo, que eu fui procurado. A princípio, eu entendi que ia ser só, igual o Leandro disse, que era só para as crianças autistas. Mas o nosso município começou a caminhar
nesse atendimento agora. Estive conversando com o prefeito hoje, e ele me explicou que é complicado. Às vezes não cabe no orçamento, a verba não vem destinada para aquilo. Eu mesmo consegui uma emenda que veio de um deputado federal, do Fausto Pinato, destinada a custeio. Aí a gente já não podia usar para outra coisa. Então é complicado, eu estou entendendo, estou procurando, está correndo atrás de melhorias, mas tudo tem os seus primeiros passos. Às vezes a pessoa está indignada aí porque seria só para o autista, mas não, é um centro de atendimento. E quem tiver com dúvida pode me procurar que a gente vai estar conversando. Projeto de lei 37. Já falei do 37. Foi esse aí da criação das vagas para estar atendendo as crianças. O 38 dispõe sobre o protesto das dívidas do município, também sou a favor. 39, o parcelamento, como disse os vereadores anterior, de qualquer forma, quem estiver pagando à vista vai ter 100% de desconto, vai estar passando a mão na cabeça. Mas é uma forma de estar entrando essa verba para o município, já que nós estamos tendo um problema muito grave em água. Então, eu vejo sim, melhor receber esse valor à vista do que ficar parado. Já dá para fazer alguma coisa. Então, o meu ponto de vista é esse. Sobre o projeto 39, do parcelamento, também sou a favor. Agora, o 40, projeto 40, 2025, que veio um pouco mais, assim, questionado, que é regulamentar a tarifa da água. Na reunião que teve, de primeiro eu falei que eu ia montar minha opinião em cima das pessoas que eu conversasse. Por mim, eu acreditava que a taxa não é cara. Tá? Até, inclusive, no dia da reunião, questionei, o diretor da Água e Esgoto está aqui, alguns vereadores presentes na reunião, e eu questionei por que não facilitar a forma de pagamento, implantar a redução ou o corte para estar motivando o pagamento. Não tem jeito, isso, aquilo, outro, beleza, eu vou estudar o caso. Falei com alguns munícipes, montei minha opinião, sou a favor da implantação dessa taxa. 70% da população de Bálsamo hoje consome 15 metros cúbicos ao mês, que é onde vai ser uma taxa de R$ 27,78. Eu, como morador de Bálsamo e vendo Mirassol, Tanabi, não estou comparando, mas estou comparando a qualidade de água que a gente tem em Bálsamo. Eu acredito que o valor de 27, o mínimo, atende a todos, não é uma taxa abusiva. Até muita gente falou para mim, Guilherme, já aproveita, sobe um pouco mais, mas isso eu acho que não adequa agora. Por quê? Com a implantação da redução, o corte e essa taxa, eu vou cobrar as melhorias. Como o diretor está aqui, a gente já vem conversando bastante, às vezes manda um vídeo, quando tem que elogiar, a gente elogia, quando tem que pedir, a gente pede, quando tem que criticar também, a gente critica, ele está aqui, ele sabe. E não é por isso que a gente cria problema, a gente está lutando por o melhor do nosso município. E o meu parecer sobre a água é esse. Vamos aprovar aqui hoje esse projeto. De qualquer forma, eu vejo que Bálsamo, igual eu escutei os mais antigos, até inclusive foi citado o nome do ex-prefeito Ressu, né, Jesus, que ele já vinha comunicando que isso ia acontecer. Tá? Então, de qualquer forma, essas pessoas que conhecem essa região do centro, onde está acontecendo vários problemas, Rua Alberto Andaló mesmo, eu mandei vários vídeos. Cara, se a gente não começar a dar o primeiro passo agora, vai deixar para quando? É igual o Paulo falou, a gente está aqui para debater os assuntos que a gente está visando a melhoria para o município. Porque se for ficar segurando até daqui 4 anos, aí passa 8, daqui a pouco nós aí o pessoal não tem água em casa, reclama. Então, eu sou a favor,
tá? Porque eu vejo uma melhora e também vou estar cobrando, tá bom? O projeto 41, que é o projeto que saiu meio em cima da hora aí, que é a retomada do lote lá da URBS. Eu venho acompanhando esse caso desde fevereiro, até pedi o auxílio para o doutor Marcelo no começo do ano. Estive aqui com o Bartolo. Não sei como, mas essa empresa tinha uma dívida de um valor aí bem alto, e a gente vinha lutando para estar passando esse lote para quem vai trazer renda para o município, pagar imposto, trazer emprego. Que hoje mesmo na rede social a gente fala, vai aumentar o valor da água, mas não tem emprego. Vai ter um monte de lote lá parado também que poderia estar trazendo emprego. Então, também sou a favor, igual eu disse aí, tem muita gente que tem capacidade de estar construindo e não está com o lote na mão, está lá parado. Porque quando recebeu a doação do lote, sabia das normas, sabia das regras. Não cumpriu, infelizmente, a gente está aqui para fazer o certo. Tá bom, pessoal? Agora que a moção de repúdio foi o nosso amigo vereador Roberto Carlos Perpétuo Pérez, que me trouxe, até pedi aqui para colocar o nome dele. Achei muito interessante porque eu, como tenho comércio em Bálsamo, eu vejo que às vezes quando a borracha não está muito boa, o comércio de Bálsamo, o dinheiro está lá embaixo. Então achei interessante estar fazendo essa moção de repúdio também, porque eu também conheço muita gente aqui em Bálsamo que Sanga, Seringueira, depende, né, desse trabalho. Então, eu sou a favor também. Indicação da SICA, sou a favor. O nosso município tem que estar com a cara bonita para quem passa na rodovia. Você pode perceber que hoje tem a movimentação nessa rodovia que passa em Bálsamo, é um fluxo muito alto. Até questionei caminhão, questionei ponto de apoio para não ficar visível para quem passa. Porque você levar uma imagem bonita é difícil, mas a feia todo mundo leva, né? Também sou a favor, Sica, parabéns. Agora eu chego no projeto de lei 04/2025. Projeto de lei esse que eu pedi, né? Que foi procurado pelo meu amigo Flávio, que chegou agora. Queria agradecer a presença de todos os familiares. Tive muito pouco contato com o senhor Vicente, mas pelo que eu conheci, o pouco que eu conheci, uma pessoa respeitosa, uma pessoa que deixou um legado, e eu não vejo como não ter lutado por essa rua. Até conversei com o Flávio, falei, rapaz, eu não tinha pensado, mas já que você trouxe, vou acolher, a gente vem trabalhando nisso há alguns dias. Aí eu falei para ele, na primeira sessão de agosto, você pode deixar que a gente vai dar um jeito. E isso aí agradou bastante gente. É uma rua que estava como BSM, né? Não é difícil de trocar o nome, então eu lutei por isso e acredito que agrada muito a família, porque no mesmo loteamento eu tenho o nome do meu finado avô, que é Guilherme também, Guilherme Rodrigues, e toda vez que eu passo lá, aquele cantinho ficou eternizado, e assim, eu tenho muito orgulho do meu avô mesmo. Então, parabéns ao Flávio pela iniciativa que trouxe até mim. Parabenizar também a dona Lourdes, o Mário, o Eduardo, José Eduardo também que está presente. É o mínimo que eu pude fazer, tá bom, pessoal? Passamos para a ordem do dia. Projeto de lei 30, número 30, 2025. Não, calma. Tá certo. Projeto de lei 30, 2025 segue para a Comissão de Finanças, Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, para a realização de uma audiência pública e posterior parecer. Projeto de lei 30/2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Eu errei. Tá bom, agora eu errei. Projeto de Lei 34. Consulta. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, Samuel. Favor. Relator, Francisca. Favor. Membro, João Manuel. Favor. Votação. Francisca. Favor. João Manuel. Favor. Leandro. Favor. Paulo. Favor. Samuel. Favor. Simone. Favor. Valdenice. Favor. Projeto de lei aprovado. Projeto de Lei 37/2025. Consulta. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, Samuel. Favor. Relator, Francisca. Favor. Membro, João Manuel. Favor. Comissão de Finanças, Fiscalização e Acompanhamento à Execução Orçamentária. Presidente, Francisca. Favor. Relator, Samuel. Favor. Membro, Leandro. Favor. Comissão de Obras e Administração Pública. Presidente, Valdenice. Favor. Relator, Francisca. Favor. Membro, Leandro. Favor. Votação, Francisca. Favor. João Manuel. Favor. Leandro. Favor. Paulo. Favor. Samuel. Favor. Simone. Favor. Valdenice. Favor. Projeto de lei aprovado. Projeto de Lei 38/2025. Consulta. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, Samuel. Favor. Relator, Francisca. Favor. Membro, João Manuel. Favor. Comissão de Finanças, Fiscalização e Acompanhamento à Execução Orçamentária. Presidente, Francisca. Favor. Relator, Samuel. Favor. Membro, Leandro. Favor. Votação, Francisca. Favor. João Manuel. Favor. Leandro. Favor. Paulo. Favor. Samuel. Favor. Simone. Favor. Valdenice. Favor. Projeto de lei aprovado. Projeto de Lei 39/2025. Consulta. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, Samuel. Favor. Relator, Francisca. Favor. Membro, João Manuel. Favor. Comissão de Finanças, Fiscalização e Acompanhamento à Execução Orçamentária. Presidente, Francisca. Favor. Relator, Samuel. Favor. Membro, Leandro. Favor. Votação, Francisca. Favor. João Manuel. Favor. Leandro. Favor. Paulo. Favor. Samuel. Favor. Simone. Favor. Valdenice. Favor. Projeto de lei aprovado. Projeto de Lei 40/2025. Consulta. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, Samuel. Favor. Relator, Francisca. Favor. Membro, João Manuel. Favor. Comissão de Finanças, Fiscalização, Acompanhamento à Execução Orçamentária. Presidente, Francisca. Favor. Relator, Samuel. Favor. Membro, Leandro. Contra. Votação. Francisca. Favor. João Manuel. Favor. Leandro. Contra. Paulo. Favor. Samuel. Favor. Simone. Favor. Valdenice. Contra. Projeto de lei aprovado. Projeto de Lei 41. Consulta. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, Samuel. Favor. Relator, Francisca. Favor. Membro, João Manuel. Favor. Comissão de Obras e Administração Pública. Presidente, Valdenice. Favor. Relator, Francisca. Favor. Membro, Leandro. Favor. Votação. Francisca. Favor. João Manuel. Favor. Leandro. Favor. Paulo. Favor. Samuel. Favor. Simone. Favor. Valdenice. Favor. Projeto de lei aprovado. Projeto de Lei 04/2025. Consulta. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, Samuel. Favor. Relator, Francisca. Favor. Membro, João Manuel. Favor. Votação. Francisca. Favor. João Manuel. Favor. Leandro. Favor. Paulo. Favor.
Samuel, Favor. Simone, Favor. Valdenice. Favor. Projeto de lei aprovado. Monson, 04-2025. Votação. Francisca. Favor. João Manuel. Favor. Leandro. Favor. Paulo. Favor. Samuel. Favor. Simone. Favor. Valdenice. Favor. Moção aprovada. Indicação número 29. Todos de acordo? Sim. Indicação aceita pela casa. Em nome de Deus, declaro encerrado nossos trabalhos.